6 caças japoneses circulam acima. Um bombardeiro aliado solitário corta o céu com dificuldade. As asas rasgadas, o motor soltando. Fumaça. A tripulação espera o tiro certeiro. A qualquer segundo, mas o piloto faz algo que quebra todas as regras do manual. Ele reduz a potência, diminuindo a velocidade da aeronave até quase estolar. Os caças inimigos ultrapassam, confusos, sua formação, se desfazendo no ar. O que aconteceu? Em seguida seria estudado em escolas de aviação. Por décadas. Nova Guiné, 1943. O céu acima do mar de coral não é romântico. Cheira a combustível de aviação, hein? Borracha queimada. O calor dentro de um bombardeiro B-25. Mitchell a 3.658 metros transforma a cabine em uma sauna. A comunicação por rádio crepita com estática e pânico. Abaixo, a selva se estende infinitamente verde, engolindo destroços sem cerimônia. Esta é a 5ª Força Aérea operando, sob o comando do general George Kenney. Eles realizam longas missões sobre a água sem margem. Para erros, se os motores falharem, você ameriça. Se você ameriça, desaparece. Os japoneses controlam os céus em bolsões, e seus caças zero são mais rápidos, mais ágeis e pilotados por pilotos treinados desde a infância. As tripulações de bombardeiros americanos estão perdendo aviões a uma taxa que tira o sono dos oficiais de inteligência. A matemática é simples e brutal. Cada missão custa máquinas e homens. Reforços chegam semanalmente com rostos frescos e pouco treinados. Alguns duram 3 missões, outros apenas uma. Nesse moedor de carne entra um piloto chamado J. Zemer Jr. Ele não parece um guerreiro. Alto, magro, com óculos de aro de metal que embaçam com a umidade. Formado pelo MIT, Engenharia Civil. Ele fala em frases cuidadosas como se cada palavra tivesse sido verificada 3 vezes quanto à integridade estrutural. Seus companheiros de tripulação o chamam de J. Pelas costas, alguns o chamam de rato de biblioteca. Zema lê obsessivamente, enquanto outros jogam cartas ou escrevem cartas para casa. Ele se senta no canto do quartel, com manuais técnicos, relatórios pós-ação e traduções da doutrina de voo japonesa. Ele esboça diagramas nas margens. Ele faz perguntas que irritam seus comandantes. Perguntas como: por que sempre lutamos nos termos deles? E se parássemos de tentar fugir deles? Ele não se encaixa no perfil. Pilotos de caça devem ser arrogantes, instintivos, agressivos. Zemer não é nada disso. Ele calcula. Ele hesita. Ele repensa. Isso o torna perigoso aos olhos dos chefões. Não para o inimigo, mas para ele mesmo. Eles o transferem repetidamente. Ele transita entre esquadrões como uma peça sobressalente que ninguém quer instalar. Ele voa em missões como copiloto, substitui. Os doentes acumula horas de voo sem nunca comandar sua própria tripulação. É uma forma silenciosa de exílio. A guerra está cheia de homens como ele, competentes o suficiente para serem mantidos por perto, mas estranhos demais para serem promovidos. Então, algo muda. Zemer começa a se voluntariar para missões que ninguém mais aceita. Voos de reconhecimento longos. Voo solo em território inimigo com aviões obsoletos e aeronaves desmontadas. Tripulações. Mapeamento fotográfico. Coleta de informações. Os trabalhos em que você volta com dados, ou não volta de jeito nenhum. Ele reúne uma equipe de desajustados, homens que também foram descartados, ignorados ou considerados inúteis. Um bombardeiro com cicatrizes de malária. Um navegador que certa vez fez um pouso forçado no oceano e nadou 8 quilômetros até a costa. Um artilheiro que se recusou a cumprir uma ordem direta e foi rebaixado em patente. Eles confiam em Zemer porque ele não desperdiça suas vidas com bravatas. Ele desmonta um B-25 danificado, reforça as posições das armas e adiciona um canhão extra.
voltado para frente. Ele faz cálculos de combustível, até o último litro. Ele instrui sua tripulação não com slogans, mas com matemática. Se queimarmos combustível nessa taxa, teremos 17 minutos além do alvo. Se formos alvejados aqui, desviamos para cá. Se o motor parar, planamos até aqui. Não é inspirador. É preciso. Em 16 de junho de 1943, Zemer e sua tripulação recebem uma missão que todos sabem ser uma sentença de morte. Voar para o norte até Bougainville, em pleno território japonês. Fotografar aeródromos inimigos e rotas marítimas. Esperar forte resistência. Sem escolta de caças, sem reforços. A operação é considerada tão perigosa que é classificada como voluntária. Zemer a aceita sem hesitar. Sua tripulação concorda em ir, não por bravura, mas por confiar em seus cálculos. Se você quiser mais histórias como esta, curta e inscreva-se para que essas vidas não sejam esquecidas. J. Zemer Jr. nasceu em 1918 em Carlisle, Pensilvânia. Seu pai era um oficial militar de carreira. Sua mãe tocava piano e lia poesia. A casa cheirava tabaco de cachimbo e livros antigos. As conversas durante o jantar giravam em torno de lógica, quebra-cabeças e problemas de engenharia. Jay aprendeu cedo que a precisão importava mais do que a quantidade. Ele frequentou a Mias High School no Maine. Não era popular, não sofria bullying, simplesmente invisível. Ele entrou para a equipe de debates e para o clube de ciências. Construía modelos de aviões, com atenção obsessiva à escala e distribuição de peso. Os professores o descreviam como meticuloso. Os colegas o descreviam como excêntrico. Ele entrou para o MIT em 1936. Estudou engenharia civil, passava os fins de semana na biblioteca em vez de jogos de futebol americano. Formou-se em 1940 com notas razoáveis e sem uma direção clara. O mundo estava se inclinando para a guerra, mas Zemer era alto demais para o cockpit padrão e quieto demais para ser considerado pelo comando. Ele se alistou mesmo assim, passou pelo treinamento de voo, não estava entre os melhores da turma, nem entre os piores. Os instrutores notaram sua aptidão técnica, mas questionaram sua agressividade. Uma avaliação o considerou hesitante sob estresse de combate simulado. Outro o sinalizou por excesso de análise. Ele foi designado para bombardeiros, depois transferido e depois transferido novamente. Alguns pilotos encaravam suas transferências como cicatrizes. Zemer tratava cada situação como uma oportunidade de pesquisa. Ele estudava como diferentes esquadrões operavam, anotava o que funcionava e o que causava mortes. Mantinha um caderno de anotações. Seus companheiros de tripulação notavam algo estranho. Zemer nunca entrava em pânico, mesmo quando um motor pegava fogo sobre o mar de Bismarck, mesmo quando a artilharia antiaérea abria um buraco na fuselagem do tamanho de um prato de jantar. Ele narrava o problema em voz alta, clinicamente, como um cirurgião anunciando os instrumentos. Pressão do óleo caindo, perda de altitude a 60 metros por minuto, compensação de trimagem. Isso desestabilizava alguns homens, tranquilizava outros. Não havia histeria em sua voz, apenas dados. Zemer também notava coisas, pequenas coisas, como o fato de os caças japoneses sempre atacarem dos mesmos ângulos, como o fogo antiaéreo seguia padrões previsíveis com base na altitude e velocidade, como os pilotos inimigos hesitavam quando um bombardeiro se comportava de forma imprevisível. Ele começou a testar pequenas variações, voando um pouco mais devagar na aproximação, alterando as rotas de ataque em 30 segundos, mudando a altitude em incrementos que quebravam o ritmo do artilheiro. Nada dramático, nada que violasse ordens, apenas ajustes marginais, e sua tripulação começou a voltar para casa. As estatísticas eram sutis, mas reais. As missões de Zemer tinham uma
taxa de baixas menor, menos impactos, saídas mais limpas. Outros pilotos atribuíam isso à sorte. Zemer atribuía a probabilidade. Ele não se gabava. Continuou aprimorando. Em meado de 1943, Zemer já havia voado em mais de 40 missões. Ele ainda era um capitão. Ainda. Invisível. Ainda o rato de biblioteca. Mas sua tripulação era leal de uma forma que transcendia a patente. Eles sabiam que ele não os desperdiçaria. Ele não faria exibicionismo. Ele calcularia a sobrevivência dele e a executaria. Essa lealdade seria testada na manhã de 16 de junho, quando eles embarcaram em um B-25 avariado e o apontaram em direção a Bougainville, sabendo que as probabilidades não estavam a seu favor, mas confiando que Zemer já havia feito os cálculos. Problema enfrentado pela 5ª Força Aérea em 1943 não era apenas tático, era matemático. Os bombardeiros americanos estavam sendo abatidos mais rápido do que podiam ser substituídos. Os caças japoneses, particularmente o Mitsubishi A6M0, dominavam os combates a curta distância. Zero era mais leve, mais rápido nas curvas, pilotado por pilotos com anos de experiência em combate. A doutrina americana se baseava em velocidade e altitude, voar alto, lançar bombas, voltar para casa. Simples, exceto que não estava funcionando. Os Zeros subiam mais rápido do que o esperado. Eles coordenavam ataques com brutal eficiência, exploravam os pontos cegos. Os artilheiros americanos não conseguiam rastreá-los. Os caças de escolta estavam espalhados por milhares de quilômetros de oceano. As tripulações dos bombardeiros estavam por conta própria. Os oficiais de inteligência estudavam os relatórios pós-ação e encontraram um padrão sombrio. Quando os bombardeiros encontravam caças inimigos, a sobrevivência dependia de duas coisas: sorte e poder de fogo. Manobrar raramente ajudava. Os bombardeiros eram muito pesados, muito lentos. Combates aéreos eram suicídio. Então, a doutrina tornou-se manter a velocidade, permanecer em formação, confiar nas armas defensivas, não desviar. Mas os homens continuavam morrendo. Os comandantes tentaram de tudo. Adicionaram mais armas. Alteraram as rotas de voo. Programaram missões em horários diferentes. Nada mudou a equação fundamental. 1-0 podia superar um bombardeiro em manobras. Ponto final. Alguns pilotos tentaram táticas evasivas ousadas, mergulhando, inclinando-se bruscamente em espiral. A maioria caiu ou perdeu sustentação. Alguns sobreviveram e foram impedidos de voar por imprudência. A mensagem era clara: não experimentem. Sigam o procedimento. Aceite as perdas. Zemer interpretou os relatórios de forma diferente. Ele percebeu que as piores baixas ocorriam durante a perseguição. Após o bombardeio, quando as tripulações estavam voltando para casa, os Zeros as perseguiam e as destroçavam. Por trás, os bombardeiros tentavam ultrapassá-los. Não conseguiam. Os caças ficavam no ponto cego da cauda e atiravam até que algo explodisse. Todos os manuais diziam a mesma coisa: acelere ao máximo, ganhe distância, reze. Zemer viu uma falha nessa lógica. Se você não consegue ultrapassá-los e não consegue vencê-los em curvas, o que resta? Ele começou a pensar em estados de energia. 1-0 em alta velocidade tem momento. Leva tempo para desacelerar, tempo para se ajustar. Se um bombardeiro desacelerasse repentinamente, o caça ultrapassaria. Não por muito. Talvez 2 ou 3 segundos, mas em combate, 2 segundos são uma eternidade. Ele esboçou a situação. Se você reduzisse a potência no momento exato em que 1-0 iniciasse um ataque, o caça passaria direto. O piloto do Zero teria que arremeter, sangrar o ar,
acelerar e reposicionar. Durante essa janela de tempo, seus artilheiros teriam uma clara linha de tiro. Era física de livro, e também era insano. Reduzir a velocidade em combate violava todos os instintos. Os pilotos são treinados para associar velocidade à sobrevivência. Reduzir a potência sob ataque parecia uma rendição. Pior, exigia um timing perfeito. Muito cedo e o zero se ajusta. Muito tarde você é alvejado. A margem de erro era inexistente. Zemer apresentou a ideia ao seu comandante de esquadrão. A resposta foi direta. Descartada. Reduzir a velocidade os tornaria um alvo mais fácil. Desestabilizaria a aeronave. Causaria uma estolagem. A ideia foi arquivada como um absurdo perigoso. Zemer não discutiu. Ele simplesmente parou de falar sobre isso. Mas ele não parou de pensar. 16 de junho de 1943. O amanhecer chega lentamente sobre o aeródromo de Doodora. A selva zumbia com insetos. As equipes de solo moviam-se em silêncio, verificando as linhas de combustível e remendando buracos de bala com fita adesiva de alumínio. O B-25 de Zemer estava no final da pista, mais antigo e mais pesado que os demais. Já havia sido considerado perda total. 2 vezes. Não deveria mais estar voando. O briefing da missão é curto. Voar para o norte até Boa, uma pequena ilha perto de Bougainville. Fotografar pistas de pouso japonesas, instalações portuárias. Retornar. Alta probabilidade de contato com o inimigo. Taxa de sobrevivência esperada. Não discutida. Zema caminha ao redor do perímetro do avião. Ele verifica pessoalmente os suportes das metralhadoras. Ele revisa os cálculos de combustível com o seu navegador. Ele instrui a tripulação em seu tom monótono habitual. 17 minutos sobre o alvo. Se formos alvejados, seguimos para o leste em direção a mar aberto. Se perdermos o motor, planamos até esta coordenada. Ninguém pergunta o que acontece se perderem 2 motores. Eles decolam às 4 horas do dia 4 de outubro. O céu ainda está escuro. Zemer voa baixo para evitar o radar. O oceano abaixo é negro e sem detalhes. Silêncio no rádio. Sem escolta de caças. Apenas o zumbido dos motores, o leve cheiro de fluido hidráulico. Às 6 horas, eles chegam à área do alvo. Sol nasce sobre Bua. Zemer sobe até a altitude fotográfica. O bombardeiro começa a tirar fotos. Instalações japonesas se espalham abaixo como uma planta. Pistas de pouso, depósitos de combustível, navio de transporte. Então o primeiro zero aparece. Ele sobe, de baixo rápido e em ângulo. O sol da manhã reflete em suas asas. Depois, outro. Depois mais 4. 6 no total. Grupo completo de caças. O rádio instala ponto artilheiro traseiro e reporta contato. Zemer confirma. Ele mantém o curso. Passeio fotográfico não está terminado. 45 segundos. Restantes. Os zeros circulam, sondando. Eles não atacam imediatamente. Eles são coordenados, disciplinados. Eles esperam que o bombardeiro quebre a formação, entre em pânico, fuja. É então que eles atacam. Zemer termina o passe fotográfico. Ele inclina para o leste. Aceleração máxima. Procedimento padrão. Os zeros se aproximam. A primeira rajada de tiro de canhão atravessa a seção traseira da aeronave. Alarmes disparam. A pressão hidráulica cai. O artilheiro traseiro revida o fogo, mas o zero já sumiu, retornando para mais uma passagem. Zemer observa a formação. Ele conta o espaçamento entre eles. Ele mede os ângulos de aproximação de cada um. Ele anota a velocidade. Eles estão preparando um ataque rolante, um após o outro, de acordo com os livros, e de acordo com os livros significa previsível. O segundo zero mergulha de cima. Zemer mantém o curso.
Espera. O caça se aproxima a 400 jardas. 300.250. Então, Zemer faz o que ninguém espera. Ele corta. A potência. O bombardeiro dá um solavanco. O 0 passa em alta velocidade, ultrapassando o alvo por uma dúzia de jardas. O artilheiro superior o rastreia, disparando. Uma rajada contínua. Traçadores atravessam. A fuselagem do 0. Fumaça sai do motor. Ele desce em espiral, deixando um rastro de fogo. Os outros zeros hesitam. Confusos. Os bombardeiros não diminuem a velocidade. Eles correm. Este acabou de parar de correr. Zemer faz isso de novo. 1-0 se compromete com 1. Ataque severo. Zemer reduz a potência. Abaixa 10 graus de flaps. O caça ultrapassa o alvo. O artilheiro da asa traseira abre fogo. Acerta. O 0 se afasta, deixando um rastro de fumaça. Agora o inimigo está incerto. Seus ataques se tornam erráticos. Eles tentam ângulos diferentes. Zemer varia sua resposta. Às vezes ele diminui a velocidade. Às vezes ele perde altitude. Às vezes ele acelera no último segundo, atrapalhando o tempo deles. Não é combate aéreo. É perturbação. Os zeros queimam combustível. Eles se reposicionam. Eles ultrapassam o alvo. Eles são alvejados de ângulos que não previram. 1 a 1, eles se desengajam. Quando Zemer cruza de volta para o espaço aéreo aliado, 4 zeros foram repelidos. 2 estão confirmadamente danificados. O bombardeiro está crivado de balança. O sistema hidráulico está falhando. O motor está falhando. Mas a tripulação está viva. Zemer pousa o avião, com motor e sem freios. Ele derrapa para fora da pista na lama. Silêncio. Então a escotilha se abre. A tripulação sai, tremendo. As equipes de solo olham fixamente. Avião parece ter voado através de uma serraria. Mais de 500 buracos de bala. A seção da cauda está destruída. A cobertura da cabine está rachada. O chão está manchado de sangue. Zemer está ferido. O bombardeiro também. O navegador também. Eles se recusaram a abortar a missão. Completaram a missão. Trouxeram as fotos para casa e sobreviveram a algo que deveria tê-los matado. As fotografias de Beoua são reveladas em poucas horas. Oficiais de inteligência as espalham sobre uma mesa de mapas. As imagens são nítidas, claras. Mostram layouts de aeródromos, depósitos de combustível, concentrações de tropas. O tipo de informação que custa vidas para ser obtida. Mas o verdadeiro relatório acontece em uma tenda médica. Zemer está deitado em uma maca, enfaixado e pálido. 1. Médico de voo examina seus ferimentos. 2. Fragmentos de bala removidos de suas pernas. Estilhaços em seu ombro. Ele tem sorte de estar consciente. Um coronel chega. Ele quer saber o que aconteceu. Como um único bombardeiro enfrentou 6 zeros e chegou em casa. Zemer explica calmamente, metodicamente. Ele descreve as reduções de potência, o tempo, a perturbação do estado energético do inimigo. O coronel escuta. Ele não interrompe. Quando Zemer termina, a tenda fica em silêncio. Então, o coronel pergunta: "Você planejou isso?" Zemer acena com a cabeça. Ele vinha pensando nisso há meses. O coronel sai. Ele não disse Zemer será levado à corte marcial ou condecorado. A linha entre inovação e insubordinação é tênue. 3 dias depois, a resposta chega. Zemer recebe a medalha de honra. Seu bombardeiro também. O restante da tripulação recebe a cruz de serviço distinto. As citações são secas e factuais. Elas fazem referência à coragem sob fogo. Elas não mencionam o truque com a potência, não oficialmente, mas os pilotos comentam. A notícia se espalha pelos esquadrões. A manobra de Zemer é analisada, debatida, testada. Alguns descartam como um acaso, outros veem a lógica.
Alguns tentam em combate. Funciona. Nem sempre. O timing é tudo. Mas quando executado corretamente, a redução do acelerador cria uma janela, uma brecha, uma chance. Os instrutores de voo começam a incorporá-lo ao treinamento avançado, não como doutrina, mas como uma opção, uma ferramenta, algo a se considerar quando a velocidade sozinha não é suficiente. Zemer não volta a voar. Em missões de combate, seus ferimentos são muito graves. Ele é transferido para os Estados Unidos. Ele passa o resto da guerra treinando pilotos, ensinando-os a pensar, não apenas reagir, a enxergar a física no caos. Ele nunca se vangloria, nunca afirma ter mudado nada, mas os homens que ele treina levam sua lição adiante. Eles sobrevivem às situações que deveriam tê-los matado. Eles voltam para casa, ensinam outros. Truque do acelerador se torna parte do currículo invisível, não escrito em manuais, transmitido por meio de debriefings e conversas de bar. Um pequeno exemplo de astúcia em uma guerra repleta de força bruta. No final de 1943, as perdas de bombardeiros no Pacífico começam a diminuir, não de forma drástica, nem em todos os lugares, mas a tendência é mensurável. Analistas de inteligência atribuem isso a uma melhor cobertura de caças, aeronaves aprimoradas e tripulações mais experientes. Parte do crédito também se deve às táticas, incluindo um pequeno e estranho ajuste na forma como os pilotos lidam com ataques de caças a curta distância. Nunca é chamado de manobra Zemer. É simplesmente conhecido, compreendido e aplicado. Pilotos japoneses capturados e interrogados após a guerra mencionam confusão durante certos combates. Bombardeiros americanos que se comportaram de forma imprevisível, alvos que repentinamente diminuíram a velocidade ou mudaram de velocidade em momentos críticos. Isso interrompeu os ritmos de ataque, criou incerteza. Em combate aéreo, a incerteza mata a agressão. A missão de Zemer Abuoa rende mais do que fotografias. Ela muda o pensamento, não a política, não a doutrina, mas algo mais sutil. Planta uma semente. A ideia de que a sobrevivência não se resume ao poder de fogo ou velocidade. Trata-se de tempo, interrupção e cálculo. Outros pilotos começam a experimentar pequenas variações, ajustes de potência, mudanças de altitude, padrões evasivos que quebram as expectativas do inimigo. Nem todos funcionam. Alguns são desastrosos, mas o suficiente tem sucesso para provar o princípio. Você não precisa ser mais rápido. Você precisa ser mais difícil de prever. A 5ª Força Aérea registra mais de 10.000 missões de combate em 1943. A taxa de sobrevivência melhora em 4% em relação ao ano anterior. 4% parece pouco. Representa centenas de vidas, milhares de horas, tripulações inteiras que voltam para casa. A tripulação de Zemer, os desajustados, rejeitados, tornam-se lendas à sua própria maneira discreta. Eles não dão entrevistas, eles não escrevem memórias, mas outras tripulações sabem seus nomes, sabem que eles fizeram. O avião que eles pilotavam, número de cauda 41, o 301 Fimame, é sucateado após a guerra, muito danificado, muito velho. Ninguém pensa em preservá-lo. Ele é derretido e transformado em outra coisa. Mas a lição sobrevive. J. Zemer retorna à vida civil em 1945. Ele se estabelece na Nova Inglaterra. Trabalha como engenheiro. Projeta pontes, sistemas de água. Casa-se. Cria filhos. Não fala sobre a guerra, a menos que seja perguntado, e mesmo assim suas respostas são breves. Participa de alguns encontros de veteranos. Aperta mãos. Sorri discretamente quando antigos companheiros de tripulação recontam a história de Bua. Nunca os corrige. Nunca acrescenta detalhes. Deixa o mito crescer por si só. Morre em 2007, aos 88 anos. Seu obituário menciona
medalha de honra. Menciona o MIT. Não menciona o truque do acelerador. A maioria das pessoas que o lê não sabe qual foi a verdadeira contribuição dele. Mas nas escolas de aviação, décadas depois, os instrutores ainda ensinam gerenciamento de energia. Eles ainda falam sobre imprevisibilidade como uma ferramenta defensiva. Eles ainda treinam os pilotos sobre a importância do timing em vez da velocidade bruta. A linguagem mudou. O princípio não. A percepção de Zemer não era que os bombardeiros pudessem combater em combates aéreos. Era que eles podiam causar desordem. Que um momento de lentidão calculada poderia ser mais valioso do que a velocidade cega. Que a sobrevivência às vezes exige fazer o oposto do que parece seguro. Ele provou que o intelecto é uma arma, que a curiosidade pode superar o instinto, que um rato de biblioteca com uma régua de cálculo pode sobreviver a um esquadrão de ases. A guerra produziu inúmeros heróis. A maioria conquistou sua glória por meio do poder de fogo ou do sacrifício. Zemer conquistou a sua por meio da física, por meio da paciência, por meio da crença obstinada de que a matemática poderia manter as pessoas vivas. Ele nunca buscou a fama. Ele buscou respostas e, nesse processo, deu à sua tripulação e a centenas de outros a chance de voltar para casa. Seu avião se foi. Seu nome desaparece, mas a ideia permanece. A ideia de que na guerra, como na vida, a jogada mais inteligente nem sempre é a mais rápida. Às vezes, é aquela que ninguém espera.